Nós vimos nesse texto, meus irmãos, que Satanás um dia ele estará preso por 1000 anos. Mas no mesmo texto é dito para nós que Satanás ele também será solto por um curto período de tempo. Diz que é necessário que Satanás seja solto. É uma necessidade divina de que ele seja solto para enganar novamente as nações. E desta forma, uma situação de prova para aqueles que terão vivenciado o milênio, para que assim a fé verdadeira seja preservada. Isso nos ensina, meus irmãos, que Deus ele permite que situações de prova, situações de luta, situações de perseguições, dores e aflições venham sobre nós. Isso define para nós que nós não estamos isentos de perseguição, assim como os nossos irmãos do passado não estiveram isentos. Os judeus não estiveram isentos, eles passaram por muitas perseguições. O cume aí, o ápice da perseguição contra os judeus foi o Holocausto do Hitler, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Nós não podemos negar essa realidade que Deus permite que o seu povo passe por lutas, que seu povo passe por dores. Ele disse em João 16:33, foi Jesus quem falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Em outras palavras, ele disse que nós devemos confiar nele. Ele venceu o mundo, e se ele venceu o mundo debaixo da unção do Espírito Santo, isso mostra que se nós dependermos do Espírito Santo, nós vamos vencer a perseguição. É nessas horas amargas de adversidade, meus irmãos, que crescemos espiritualmente. Nossa fé, ela cria musculatura, ela se torna robusta, e assim, essa fé que temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se fortalece, ela se consolida e permanece, porque nós estamos passando por aflições. E nesses momentos é que nós percebemos ainda mais o amor e o cuidado que Cristo tem com os seus eleitos. Por isso eu quero dizer para vocês, meus irmãos, independente das lutas, das perseguições, do ódio que o mundo possa oferecer para nós, devemos confiar na soberania divina e jamais murmurarmos, pois na vida cristã é assim, importa que sejamos perseguidos, importa que sejamos odiados pelo mundo, e assim nos identificarmos com os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando esteve aqui fisicamente, ele passou por muitas dores, ele foi abandonado pelos seus melhores amigos, ele foi chicoteado, cuspido pelos homens, ele foi abandonado, e ainda assim ele permaneceu fiel. E isso demonstra para nós, meus irmãos, que nós temos que passar por tribulações aqui neste mundo, porque se o nosso mestre passou, que dirá nós? Não importa em que tempo seja, muitos irmãos aí, dispensacionalistas, eles tentam defender que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas o texto bíblico deixa bem claro que a igreja sim passará. Ainda que essa igreja, ela está obesa, é uma igreja gorda, uma igreja moderna, que não tem musculatura, que não tem nada de fé, uma igreja que está fraca espiritualmente, é essa igreja que vai passar pela grande tribulação. E talvez seja por isso que terá que passar pela grande tribulação, por causa de falsos pregadores coachings, hereges da maldita teologia liberal, líderes de seitas, por conta de toda essa frustração que nós, como teólogos, temos que passar aí em debater com esses indivíduos, com essas falsas doutrinas, é por isso que a igreja vai ter que passar pela grande tribulação, porque a igreja está fraca, a igreja precisa exercitar o seu corpo, ela necessita passar por um tipo de perseguição para que a sua musculatura espiritual apareça, para que ela crie musculatura, para que ela fique firme, para que ela se fortaleça debaixo do tormento. Então, se mantenha confiante na soberania divina, da mesma forma que ele deu condições para os nossos irmãos do passado passar por tribulações. Ainda que esta igreja está fraca, ainda que esta igreja moderna muitas vezes tem negado o verdadeiro evangelho, é essa igreja que vai passar. E em algum momento essa igreja vai ter que se converter, em algum momento essa igreja vai ter que se voltar para a palavra de Deus. E nesse sentido,
irá se identificar com os sofrimentos que o nosso Senhor passou. Desta forma, meus irmãos, se sofremos com Ele importa que reinemos, ou importa que reinaremos com Ele. Veja o que Paulo diz em Romanos 8,17, para que não fique só nas minhas palavras. Ó. Veja o que Paulo diz aqui. Ó. Ele diz, se sofremos com Cristo, com Ele nós reinaremos também. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 11 até o 13, Paulo ele também diz algo mais com relação a isso. Ó. Vejam bem o que diz aqui. Ó. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 até o 13. Ele diz assim, ó, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então importa, meus irmãos, que a igreja passe por tribulações, para que assim a igreja se fortaleça, para que a igreja se mantenha fiel, para que ela fique firme.